Olá, verdadeiros buscadores, bem-vindos de volta ao canal do YouTube da Compreensão do Mormonismo. Eu sou o Dr. John Deleceu. Anfitrião, estou animado por estar com vocês hoje. Hoje temos um tópico muito importante e interessante para cobrir. Hoje o tópico é a escavação do tesouro de Joseph Smith fraudulenta. Eu acho que é importante que você saiba que nós temos um episódio passado que você pode achar útil como pano de fundo para o episódio de hoje. Esse episódio se chama Como Joseph Smith se tornou um escavador de tesouros. Verifique isso se você quiser. Vamos em frente e cavar no de hoje. Um episódio foi a escavação do tesouro de Joseph Smith fraudulenta. Eu acho que é importante começar definindo o que a escavação de tesouro de Joseph Smith realmente era. E acontece que ninguém menos que Benjamin Franklin, nosso pai fundador, tinha opiniões sobre isso já em 1729. E isso é na verdade cerca de 90 anos antes das escavações de escavação de tesouros de Joseph Smith. Temos Benjamin Franklin descrevendo que a escavação de tesouros da Nova Inglaterra era como. E agora vou ler para vocês o que ele escreveu. Ele escreveu citação: há entre nós um grande número de artífices honestos e pessoas trabalhadoras que se alimentaram com a vã esperança de enriquecer repentinamente. Negligenciam seus negócios quase até a ruína de si mesmos e famílias. E voluntariamente suportam a abundância de fadiga em uma busca infrutífera por tesouros imaginários escondidos. Então aqui nós temos ele chamando isso de imaginário, chamando de infrutífero, dizendo que pessoas provavelmente de classe baixa abandonam seus empregos, perdem muito dinheiro procurando por este tesouro. Vamos continuar. Ele continua dizer que de dia vagam pelos bosques e arbustos para descobrir as marcas e sinais. À meia-noite dirigem-se ao lugar esperançoso. Com paz e picaretas cheias de expectativa trabalham violentamente, tremendo ao mesmo tempo em cada junta por medo de certos demônios maliciosos que dizem que assombram e guardam esses lugares. Aqui é importante notar que eles têm medo de acreditar que espíritos ou demônios guardam o tesouro e, quando cavam, têm medo. Ao lado, Benjamin Franklin escreve longamente: um buraco enorme é cavado, e talvez várias carroças carregadas de terra são jogadas fora. Mas infelizmente nenhuma gaiola ou pote de ferro é encontrado. Nenhum baú de cimes abarrotado de pistolas espanholas ou pedaços pesados de 8. Então aqui temos a percepção de que nenhum tesouro é encontrado. Terra. E transportá-lo para fora do seu alcance. Aqui aprendemos que é sempre culpa do escavador de tesouros se o tesouro não for encontrado, e que esses espíritos ou demônios têm a capacidade de retirar ou afundar o tesouro abaixo assim que estiverem perto de realmente chegando a isso. Vamos em frente e continuar. Franklin escreve: ainda quando um homem uma vez está tão apaixonado, ele está tão longe de ser desencorajado pelo insucesso que ele é bastante anima tentando dobrar sua indústria, e tentará de novo e de novo em uma centena de lugares diferentes, na esperança de finalmente encontrar algum sucesso provável que o recompense suficientemente por toda a sua experiência de tempo e trabalho. Este é um ponto realmente importante, porque o que diz é que, mesmo que os escavadores de tesouros não encontrem tesouros, eles ainda acabam acreditando que há tesouros e querem continuar cavando para que as crenças não sejam frustradas pela falta de sucesso. Então, em toda essa maravilhosa descrição de escavação de tesouros, Benjamin Franklin omite uma parte realmente importante que vou acrescentar por minha própria vontade, porque acho que é super importante e se aplica a Joseph Smith. E você precisa entender aqui: essas escavações de tesouros geralmente exigiam alguém chamado vidente ou malabarista, ou um vidente ou um espião. Essa era uma pessoa que usou um objeto mágico como uma pedra de espião para localizar o tesouro. Acontece que Joseph Smith era um escriba, ele era um espião. E isso é de onde vem o termo vidente em profeta vidente e revelador, da alegada capacidade de olhar para uma pedra como uma bola de cristal e ver coisas que estavam-nos ao olho comum. Então, voltando à questão, era a escavação do tesouro de Joseph Smith fraudulenta.
Aprendi uma coisa importante com Benjamin Franklin, que é que já em 1728, 90 anos antes da escavação de tesouros de Joseph Smith, a escavação de tesouros era considerada desonrosa. Tudo bem, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, que é super importante, é que Joseph Smith com a escavação de tesouros se encaixam perfeitamente a fórmula que Benjamin Franklin expôs. E para ilustrar que vamos ouvir agora, do sogro de Isaac Ali, Joseph Smith, o pai de Emma Ali, ele escreve: Eu conheci Joseph Smith Jr. em novembro de 1825. Ele estava em aquele tempo a serviço de um conjunto de homens, que eram chamados de escavadores de dinheiro, e sua ocupação era a de ver ou fazer ver, por means de uma pedra colocada em seu chapéu, e seu chapéu fechado sobre seu rosto. Desta forma ele fingiu descobrir minerais e tesouros escondidos. Provavelmente é importante mencionar que Isaac Ali está usando palavras como fingir descrever Joseph Smith. Então, Isaac Ali sabe que Joseph Smith não está realmente a encontrar nenhum tesouro enterrado ou mesmo a ver na sua pedra. Ele está a fingir ver, o que indica que é provavelmente fraudulento. Ele continua a escrever: o jovem Smith deu aos escavadores de dinheiro grande encorajamento no início, mas quando chegaram a escavar perto do local onde ele havia dito que um imenso tesouro seria encontrado, ele disse que o encantamento era tão poderoso que ele não podia ver. Isso é crucial, porque se você contar a eles de antemão não há tesouro, eles não vão pagar você para ajudá-los, mas se você contar eles, eu posso ajudá-lo a encontrar um tesouro. E então você passa dias procurando por ele, e dias cavando por ele. E é bem no final da escavação que de repente é como ou não, o tesouro se foi. Essa é a única maneira de você ser pago pela escavação do tesouro. Então isso é super importante e, novamente, é importante notar que a maneira como Isaac Ali descreve a escavação de tesouros de Joseph Smith mapeia perfeitamente a escavação fraudulenta de tesouros que Benjamin Franklin descreveu 90 anos antes. Vamos continuar como um resumo. Espero que esteja claro para você que Joseph Smith evidencia a escavação de tesouros se encaixam na fórmula que Benjamin Franklin descreveu. Pessoas supersticiosas acreditando que há um tesouro enterrado. Há uma forte motivação por dinheiro, tanto por parte do vidente José. Smith precisava desesperadamente do dinheiro, que sua família estava falido e indigente, mas há também uma motivação de dinheiro em nome dos caçadores de tesouros que estão a tentar ficar ricos rapidamente. Além disso, há um vidente com poderes especiais para localizar o tesouro. Ele usa uma pedra de peu. Um espírito guarda um tesouro. O espírito pode remover o tesouro assim que ele chega perto. Nenhum tesouro é full, e os participantes eram sempre culpados. Os participantes tornaram-se ainda mais comprometidos depois que o tesouro não foi encontrado. E as pessoas perderam 1 tonelada de dinheiro. Ok. Vamos para o próximo ponto. Ponto 3. No dia de Joseph Smith Scream era ilegal, então não só era claramente desrespeitoso. Foi reconhecido por Benjamin Franklin e Isaac Ali como uma prática desonrosa, e não apenas eles, mas todos os vizinhos de Joseph Smith, associados pessoas na cidade. Todos reconheceram a escavação de tesouros como fraudulenta. Mas acontece que também era ilegal. Na verdade, havia leis nos livros de 1813 na legislatura do estado de Nova York que liam citações, e todos os malabaristas e todas as pessoas que fingem descobrir onde os bens perdidos podem ser encontrados serão considerados e julgados como pessoas desordeiras. Então a escavação do tesouro de Joseph Smith era ilegal, e não apenas ilegal. Acontece que em 1826 Joseph Smith foi preso e considerado culpado de conduta desordeira por seu choro ou por malabarismo. Escavação de tesouros. Ponto número 5. O pai de Emma reconheceu a escavação de tesouros de Joseph como uma farsa, isto é, de Peter Ingersoll, alguém que estava na presença de Joseph Smith e Isaac Ali quando eles tiveram uma briga. Peter Ingersoll escreve: quando chegamos ao Mr. Alice em Harmonia, Pensilvânia, de que lugar ele tinha levado sua esposa, significando que Joseph tinha levado Emma para longe de Isaac Ali. Uma cena se apresentou realmente afetando seu sogro. Mr. Ali dirigiu-se a Joseph em uma enxurrada de lágrimas: você roubou minha filha e casou com ela. Eu tinha preferido tê-la seguido até a sua sepultura. Gaste o seu tempo a procurar dinheiro. Fins a ver numa pedra e assim tentar enganar as pessoas.
Estas são palavras bastante sérias, Isaac. Ali está basicamente a dizer que prefiro morrer com a minha filha do que ela casar com e o escavador de tesouros de pedra. Como você, Joseph, imita essa ação? Palavras de condenação. Mas vai ainda mais longe. Ponto número 6. Joseph Smith admitiu pelo menos 2. E as pessoas. Que o seu tesouro Pepstone cavando a sua vidência e a sua queimadura. O seu malabarismo. Era de facto fraudulento. Ele admitiu que. Esta é uma citação novamente de Peter. E Gerson, ele disse que quando Joseph foi confrontado por Isaac, citação, Joseph chorou e reconheceu que não conseguia ver numa pedra agora nem nunca poderia, e que suas pretensões anteriores a esse respeito eram todas falsas. Ele então prometeu desistir de seus velhos hábitos de cavar por dinheiro e olhar pedras, e não era apenas Isaqueu Avizil, o filho de Isaac, afirmou que Joseph Smith disse que essa espionagem era tudo um absurdo. Smith admitiu que ele próprio foi enganado, mas ele não pretendia enganar os outros. Ele disse que pretendia deixar o negócio de espiar e trabalhar para a sua subsistência. Em outras palavras, Smith admitiu que isso era uma fraude, que ele estava enganando as pessoas. Ele às vezes dizia que era intencional, às vezes dizia que não era, e que ele prometeu parar com esse comportamento e não fazer mais mesmo. Você, GH, ele continuou a fazê-lo. O ponto número 6 foi que a igreja LDS tentou esconder ou negar a escavação de tesouros de Joseph Smith, uso de Pepstone, por mais de um século. Quando LeGrand Richards foi entrevistado, ele foi perguntado: eu pensei que alguém disse que Joseph, sentindo Smith, tinha o vidente de Joseph Smith Stone de Grand. Richards responde: não temos isso. Então a pessoa responde que você não tem isso. E Richards: não é então a pessoa diz que é a pedra vidente no departamento histórico. Richards diz que não temos uma pedra de escárnio que voltou com as placas. E então ele foi perguntado: tudo bem, eu não tinha ouvido isso, eu vejo. Eu pensei que alguém disse que ainda estava lá fora em algum lugar. Richard diz: o que então eles dizem? Você sabe como era a pedra? Richard diz: não. Eu nunca ouvi e acho que não. Há nenhum homem vivo que o tenha visto. E então finalmente temos Don Oldstow escrevendo cuidadosamente e examinado a acusação contra a família Smith. E Joseph Smith, o menino e o jovem, não conseguiu provar que não há evidências aceitáveis para apoiá-los, apenas fofocas e deturpação deliberada. A família Smith era pobre, mas honesta, trabalhadora e religiosa. Joseph Smith não era um escavador de dinheiro, nem enganou as pessoas com Pepstone. Afirma que é quase além da crença de que escritores que valorizam suas reputações iriam reproduzir essas acusações tolas e falsas. Isso sugere que eles podem ter decidido destruir o mormonismo em vez de detalhar a história verdadeira em. Assim, de acordo com o apóstolo Don Oldstow, pessoas que disseram a verdade sobre Joseph Smith, que compartilhou a verdade honesta que Joseph Smith fez ele um Pepstone, que ele fez escavação do tesouro, que ele enganou as pessoas, que ele usou isso no livro de Mormon. Don Oldstow difama-os. Defama tão desonesto quanto tentar destruir Joseph Smith está tentando destruir a igreja, que é cruel e injusta e falsa e muito enganosa, o que também é cruel e injusto e missulendo é que a igreja Mormon chegou a excomungar vários estudiosos por falarem abertamente sobre o uso de Pepstone de Joseph Smith e a escavação de tesouros. Se você conhece Pankaj Brody em seu livro Nenhum Homem Conhece Minha História. Se você conhece de Michael, que em seu livro O Visão de Mundo Mágica Inicial concedeu ao livro de Palmer uma visão privilegiada das origens mormons. E, claro, Jeremy Reynolds em uma carta do CIS. Todos esses 4 estudiosos falaram abertamente sobre o uso da pedra Pep de Joseph Smith e a escavação de tesouros. E todos foram excomungados por falar sobre esse assunto e outras questões, como o ponto número 9. Foi somente até 2015 que a igreja Mormon finalmente admitiu que tinha a pedra vidente em sua posse. O tempo todo acontece que Joseph Fielding Smith estava enganando as pessoas, que Don Oldstow estava enganando as pessoas, que a igreja tinha um Pepstone, que Joseph Smith era um escavador de tesouros e que ele estava envolvido em fraudulento comportamento como um escavador de tesouros. E o que é ainda mais triste sobre tudo isso é que até hoje a igreja Mormon não se desculpou por excomungar Fulvo Brody, ou Grant Palmer, ou Michael Kyo, Jeremy Reynolds, ou qualquer outra pessoa que eles puniram ou difamaram ou excomungado por falar abertamente sobre a verdade.
E a igreja ainda não se desculpou por enganar os membros por mais de um século, cavando por tanto tempo. A resposta pode ser encontrada por ninguém menos que os líderes mormons húngaros. Reconheceram que dizer a verdade sobre a escavação de tesouros de Joseph Smith seria devastador para a fé, e aqui está uma citação do próprio Nablo. Se Joseph Smith fosse condenado por escavação de tesouros, isso é uma parafrase. Citar é a evidência mais contundente que existe contra Joseph Smith. Finalmente, eu acho que o que é potencialmente mais notório de tudo é que a igreja LGS, hoje em 2020, ainda continua a enganar seus membros e o mundo em geral sobre como a tradução realmente aconteceu. Se você olhar para a arte que ainda pode encontrar hoje na placa final da igreja site, nas muitas páginas do blog e nos materiais de publicidade da igreja, você verá que a igreja continua usando a arte que representa Joseph Smith sentado na frente das placas, estudando os personagens e citando, traduzindo, quando sabemos que, na realidade, essas fotos são muito mais precisas. Joseph Smith traduziu o livro de Mormon enfiando a cabeça em um chapéu, olhando para um pepistone. Apologistas modernos dirão que a igreja admite agora que tem o pepistone e está começando a usar arte assim em suas representações da tradução. Sim, mas isso só depois de enganar as pessoas por mais de um século e unir e excomungar pessoas que disseram a verdade que a igreja precisa para ser honesto, e a igreja precisa ser limpa. Então, eu termino como começamos. A pergunta é se o tesouro de Joseph Smith é fraudulento. Eu acho que no final você tem que decidir. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Para entender o mormonismo, o canal do YouTube, por favor, inscreva-se a este canal e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, para que possamos espalhar a boa palavra e educar o maior número possível de pessoas sobre a verdade do mormonismo, para que possam tomar decisões informadas sobre o que querem fazer com suas vidas, tendo todas as informações. Obrigado a todos e se cuidem.